decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Lei 29. Planeje até o fim. Julgamento. O desfecho é tudo. Planeje até o ão, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que os outros arquem com os louros. Planejando tudo até o ão, você não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. A lei transgredida. Em 1510, zarpou da ilha de Hispaniola, hoje Haiti e República Dominicana, um navio que ia para a Venezuela socorrer uma colônia espanhola sitiada. A vários quilômetros da costa, um passageiro clandestino saiu de dentro de um caixote de mantimentos. Era Vasco Nunes de Balboa, um nobre espanhol que viera para o Novo Mundo em busca de ouro, mas se endividou e fugiu dos seus credores escondendo-se naquela caixa. Existem poucos homens, e são a exceção, capazes de pensar e sentir além do presente momento. Carl von Clausewitz, de 1780 a 1831. Balboa só pensava em ouro desde que Colombo retornará à Espanha contando histórias sobre um reino fabuloso, mas ainda desconhecido, chamado Eldorado. Balboa foi um dos primeiros aventureiros a vir em busca da terra do ouro de Colombo, e tinha decidido desde o início que ele é quem a descobriria, com a simples audácia e firmeza de propósito. Agora que se livrara dos credores, nada o impediria. Os dois sapos. Dois sapos viviam na mesma lagoa. Quando ela secou com o calor do verão, eles saíram em busca de outro lar. No caminho, passaram por um poço profundo e cheio de água. Ao vê-lo, um dos sapos disse para o outro: "Vamos descer e fazer a nossa casa neste poço, ele nos dará abrigo e alimento." O outro, mais prudente, respondeu: "Mas, e se faltar água, como sairemos de um lugar tão fundo? Não faça nada sem pensar nas consequências." Fábulas, Esopo, século VI a.C. Infelizmente o dono do navio, um rico jurista chamado Francisco Fernandes de Inciso, ficou furioso quando soube do passageiro clandestino, e mandou que Balboa fosse deixado na primeira ilha que aparecesse no caminho. Mas antes disso, Inciso recebeu notícia de que a colônia que ia salvar tinha sido abandonada. Era a chance de Balboa. Ele contou aos marinheiros as suas viagens anteriores ao Panamá, e os boatos que ouvirá sobre a existência de ouro naquela região. Os marinheiros entusiasmados convenceram Inciso de poupar a vida de Balboa e fundar uma colônia no Panamá. Semanas depois, eles batizaram a nova colônia de Odarien. Inciso foi o primeiro governador de Darien, mas Balboa não era homem de deixar que lhe roubassem a iniciativa. Fez campanha contra ele entre os marinheiros, que acabaram deixando claro que o preferiam como governador. Inciso fugiu para a Espanha, temendo pela própria vida. Meses depois, quando chegou um representante da coroa espanhola para se estabelecer oficialmente como novo governador de Darien, mandaram o homem embora. Na viagem de volta à Espanha, este sujeito morreu afogado. Foi um acidente, mas, segundo a lei espanhola, Balboa tinha assassinado o governador e usurpado o seu posto. As bravatas de Balboa já o haviam livrado de enrascadas anteriormente, mas agora sua esperança de glórias e riquezas parecia condenada ao fracasso. Para reivindicar direitos sobre o Eldorado, caso o encontrasse, ele precisaria da aprovação do rei da Espanha, o que, sendo um fora da lei, ele não teria jamais. Só restava uma solução. Os índios panamenhos tinham dito a Balboa que havia um enorme oceano do outro lado do istmo da América Central e que, se ele seguisse em direção ao sul por essa costa ocidental, chegaria a uma fabulosa terra do ouro chamada, segundo o que seus ouvidos entenderam, Biru. Balboa decidiu atravessar as selvas traiçoeiras do Panamá e ser o primeiro europeu a molhar os pés neste novo oceano. Dali ele marcharia para o Eldorado. Se fizesse isso em nome da Espanha, obteria a gratidão eterna do rei e garantiria a suspensão da sua pena, só que era preciso agir antes que as autoridades espanholas viessem prendê-lo. Em 1513, portanto, Balboa partiu com 190 soldados.
No meio do istmo, com uns 150 quilômetros naquele ponto, só restavam 60, muitos não aguentaram as duras condições da jornada, insetos, chuvas torrenciais, febre. Finalmente, do alto de uma montanha, Balboa foi o primeiro europeu a ver o Oceano Pacífico. Dias depois, ele entrou na água vestido com a sua armadura, carregando a bandeira de Castela e reivindicando todos os seus mares, terras e ilhas em nome do trono espanhol. Veja o desfecho, não importa o que esteja considerando. Com frequência, Deus permite a um homem um vislumbre de felicidade para, em seguida, arruiná-lo totalmente. As histórias, Heródoto, século V a.C. Os índios da região receberam Balboa com ouro, joias e pérolas preciosas, como ele nunca vira antes. Quando ele quis saber de onde vinha tudo aquilo, os índios apontaram para o sul, para a terra dos Incas. Mas Balboa tinha ficado com apenas alguns soldados. Por enquanto, ele decidiu, voltaria para Darien, mandaria as joias e o ouro para a Espanha como penhor de boa vontade, e pediria um grande exército para ajudá-lo a conquistar o Eldorado. Quando a notícia da corajosa travessia do Istmo de Balboa chegou à Espanha, quando souberam da sua descoberta do Oceano Ocidental e da sua planejada conquista do Eldorado, o ex-criminoso se tornou um herói. Foi proclamado na mesma hora governador da nova terra. Mas, antes que o rei e a rainha soubessem da nova descoberta, já haviam mandado uns 12 navios, sob o comando de um homem chamado Pedro Arias Dávila, Pedrarias, com ordem de prender Balboa por assassinato e assumir o comando da colônia. Quando Pedrarias chegou ao Panamá, soube que Balboa tinha sido perdoado e que teria de dividir o governo com o ex-foragido. O rei, o sufi e o cirurgião. Em épocas remotas, um rei da Tartária passeava acompanhado de alguns nobres quando um abdal, um sufi errante, na beira da estrada gritou um bom conselho em troca de 100 dinares. O rei parou e disse, Abdal, que conselho é esse por 100 dinares? Senhor, respondeu o abdal, mande que me entreguem a quantia, e eu lhe direi imediatamente. O rei atendeu, esperando ouvir algo extraordinário. O derviche lhe disse, deste é o meu conselho, e não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Os nobres e todos os presentes acharam graça, dizendo que o abdal tinha feito bem em pedir o seu pagamento adiantado. Mas o rei falou, e não há motivo para rir do bom conselho do abdal. Ninguém ignora o fato de que devemos pensar muito antes de fazer alguma coisa. Mas, diariamente, não nos lembramos disso, e as consequências são perniciosas. Gostei muito do conselho deste derviche. O rei, decidido a não se esquecer jamais do conselho, mandou gravá-lo em letras douradas nas paredes e também na sua salva de prata. Não muito tempo depois, um conspirador subornou o cirurgião da corte prometendo-lhe o posto de primeiro-ministro se usasse um bisturi envenenado quando fosse aplicar uma sangria no rei. Na hora trouxeram uma salva de prata para recolher o sangue. De repente, o cirurgião leu a frase gravada, e não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Foi aí que ele entendeu que, se o conspirador se tornasse rei poderia mandar matar o cirurgião na mesma hora, e não precisaria cumprir a sua parte na barganha. O rei, vendo o cirurgião tremer, quis saber o que estava acontecendo. E o médico confessou a verdade na hora. O conspirador foi preso e o rei, mandando chamar todos os que tinham escutado o conselho do abdal, disse, ainda riem do derviche? Caravan of Dreams, Idris Shah, 1968. Mesmo assim, Balboa não se sentiu à vontade. Ouro era o seu sonho, Eldorado o seu único desejo. Na busca do seu objetivo ele quase morrera várias vezes, e dividir a riqueza e a glória com um recém-chegado seria intolerável. Ele não demorou a descobrir também que Pedrarias era um homem invejoso, amargo e igualmente infeliz com a situação. Mais uma vez, a única solução para Balboa era tomar a iniciativa propondo atravessar a selva com um exército maior, carregando materiais e ferramentas para a construção de navios. Uma vez na costa do Panamá, ele criaria uma armada para conquistar os Incas. Surpreendentemente, Pedrarias concordou com o plano, talvez percebendo que não ia dar certo. Centenas morreram nesta segunda marcha através da selva, e a madeira que carregavam apodreceu com as chuvas torrenciais. Balboa, como sempre, ficou impávido,
nenhum poder no mundo frustraria seus planos, e chegando ao Pacífico ele começou a derrubar árvores para conseguir madeira. Mas os homens que lhe restavam eram poucos e fracos demais para empreender uma invasão, e mais uma vez Balboa teve de voltar a Darien. Em todo caso, Pedrarias tinha convidado Balboa a voltar para discutirem um novo plano e, nos arredores da colônia, o explorador foi interceptado por Francisco Pizarro, um velho amigo que o acompanhará na primeira travessia do Istmo. Mas era uma armadilha, liderando uma centena de soldados, Pizarro cercou o ex-amigo, prendeu-o e o entregou a Pedrarias, que o julgou por tentativa de rebelião. Dias depois, a cabeça de Balboa caiu dentro de uma cesta, junto com as dos seus mais fiéis seguidores. Anos mais tarde, Pizarro chegou no Peru e os feitos de Balboa foram esquecidos. Interpretação: a maioria dos homens segue o coração, não a cabeça. Seus planos são vagos, e diante de obstáculos, eles improvisam. Mas a improvisação só levará você até a próxima crise e não substitui, jamais, a previsão das próximas etapas e o planejamento até o final. Balboa tinha um sonho, conquistar a glória e a riqueza, e um vago plano para realizá-lo. No entanto, seus feitos corajosos e a sua descoberta do Pacífico foram em grande parte esquecidos, pois ele cometeu o que no mundo do poder é um grave pecado, e ficou no meio do caminho, deixando a porta aberta para os outros entrarem. Um verdadeiro homem de poder teria tido a prudência de ver o perigo à distância, os rivais que desejariam dividir as conquistas, os abutres que apareceriam rondando assim que ouvissem a palavra ouro. Balboa deveria ter guardado o segredo do que sabia sobre os Incas até conquistar o Peru. Só então a sua riqueza, e a sua cabeça, estariam a salvo. Assim que Pedrarias entrou em cena, um homem de poder e prudência teria tramado matá-lo ou prendê-lo, e se apoderar do exército que ele tinha trazido para conquistar o Peru. Mas Balboa era prisioneiro do momento, sempre reagindo emocionalmente, jamais pensando com antecedência. De que adianta ter o maior sonho do mundo se os outros colhem os benefícios e a glória? Não perca a cabeça com sonhos vagos e restritos, planeje até o fim. A lei observada. Em 1863, o premier da Prússia, Otto von Bismarck, fez uma avaliação do tabuleiro de xadrez do poder europeu naquele momento. Os principais jogadores eram a Inglaterra, a França e a Áustria. A Prússia, ela mesma, era um dos vários estados da vagamente aliada Federação Alemã. A Áustria, membro dominante da federação, garantiu que os outros estados alemães permanecessem fracos, divididos e submissos. Bismarck acreditava que a Prússia estava destinada a algo muito maior do que servir à Áustria. Este foi o jogo de Bismarck. Seu primeiro movimento foi iniciar uma guerra com a humilde Dinamarca, a fim de recuperar as antigas terras prussianas de Schleswig-Holstein. Ele sabia que este rufar de independência prussiana deixaria a França e a Inglaterra preocupadas, portanto alistou a Áustria na guerra, alegando que estava recuperando Schleswig-Holstein em seu benefício. Em poucos meses, depois de decidida a guerra, Bismarck exigiu que as terras recém-conquistadas fizessem parte da Prússia. Os austríacos, é claro, ficaram furiosos, mas concordaram e primeiro aceitaram em dar Schleswig aos prussianos, e no ano seguinte, lhes venderam Holstein. O mundo começou a ver que a Áustria estava enfraquecendo e que a Prússia estava em ascensão. O próximo movimento de Bismarck foi o mais corajoso. Em 1866, ele convenceu o rei Guilherme da Prússia a se retirar da Federação Alemã, e ao fazer isso entrar em guerra com a própria Áustria. A esposa do rei Guilherme, o príncipe herdeiro e os príncipes dos outros reinos alemães se opuseram veementemente a essa guerra. Mas Bismarck, impávido, conseguiu forçar o conflito, e o exército superior da Prússia derrotou os austríacos na brutalmente rápida Guerra das 7 Semanas. O rei e os generais prussianos então quiseram marchar sobre Viena, tomando da Áustria o máximo de terras possível. Mas Bismarck os impediu, agora ele se apresentava como defensor da paz. O resultado foi que ele conseguiu fechar um tratado com a Áustria que garantia à Prússia e aos outros estados alemães a total autonomia. Bismarck pôde então colocar a Prússia como poder dominante na Alemanha e chefe da recém-formada Confederação da Alemanha do Norte. Quem procura videntes para saber o futuro está se privando, inconscientemente, de uma sugestão interior 1000 vezes mais precisa do que qualquer coisa que eles possam dizer.
Walter Benjamin, de 1892 a 1940 os franceses e os ingleses começaram a comparar Bismarck a Átila, rei dos hunos, e a temer que ele tivesse planos para toda a Europa. Uma vez no caminho da conquista, não se sabia onde ele iria parar. E, na verdade, 3 anos depois Bismarck provocou uma guerra com a França. Primeiro ele pareceu permitir que a França fosse anexada à Bélgica, depois, no último momento, mudou de ideia. Brincando de gato e rato, ele deixou furioso o imperador da França, Napoleão III, e incitou o seu próprio rei contra os franceses. Sem causar surpresa a ninguém, a guerra estourou em 1870. A recém-formada Federação Alemã entusiasticamente se juntou à guerra contra a França, e mais uma vez a máquina militar prussiana e seus aliados destruíram o exército inimigo em questão de meses. Embora Bismarck fosse contrário a que se tomasse qualquer terra dos franceses, os generais o convenceram de que a Alsácia-Lorena deveria fazer parte da federação. Agora toda a Europa temia o próximo movimento do monstro prussiano, liderado por Bismarck, o chanceler de ferro. E, de fato, 1 ano depois Bismarck fundou o Império Germânico, com o rei da Prússia como novo imperador coroado e Bismarck como príncipe. Mas aí aconteceu algo estranho, e Bismarck não fomentava mais as guerras. E, enquanto os outros poderes europeus se apossavam de terras para colônias em outros continentes, ele limitava severamente as aquisições coloniais da Alemanha. Não queria mais terras para a Alemanha, queria mais segurança. Pelo resto da sua vida ele lutou para manter a paz na Europa e impedir que houvesse mais guerras. Todos acharam que ele havia mudado, amolecido com o passar dos anos. Eles não compreenderam, esta foi a jogada final do seu plano original. Interpretação. Existe um motivo muito simples para a maioria dos homens não saber quando sair do ataque. Eles não têm uma ideia concreta do seu objetivo. Obtida a vitória, eles querem mais. Parar, visar a um objetivo e não se desviar dele, parece quase inumano, de fato, porém, nada é mais importante para se manter o poder. Quem exagera nos seus triunfos cria uma reação que inevitavelmente leva a um declínio. A única solução é planejar a longo prazo. Prever o futuro com a mesma clareza dos deuses no Monte Olimpo, que veem através das nuvens o desfecho de todas as coisas. Desde o início da sua carreira política, Bismarck tinha um objetivo: formar um Estado independente alemão liderado pela Prússia. Ele instigou a guerra com a Dinamarca, não para conquistar território, mas para agitar o nacionalismo prussiano e unir o país. Ele incitou a guerra com a Áustria só para conquistar a independência da Prússia. Por isso ele se recusou a se apossar de território austríaco. E ele fomentou a guerra com a França para unir os reinos alemães contra um inimigo comum, e assim preparar a formação de uma Alemanha unida. Tendo conseguido isso, Bismarck parou. Ele jamais permitiu que o triunfo lhe subisse à cabeça, não se deixou tentar pelo canto da sereia. Manteve firme as rédeas e sempre que os generais, ou o rei, ou o povo prussiano pediam novas conquistas, ele os continha. Nada estragaria a beleza da sua criação, certamente não uma falsa euforia excitando as pessoas à sua volta a tentarem ir além do objetivo que ele tão cuidadosamente planejara. A experiência mostra que, prevendo com bastante antecedência os passos a serem dados, é possível agir rapidamente na hora de executá-los. Cardeal Richelieu, de 1585 a 1642. As chaves do poder. Segundo a cosmologia dos antigos gregos, os deuses teriam a visão total do futuro. Eles viam tudo o que aconteceria, nos mínimos intrincados detalhes. Os homens, por sua vez, eram vítimas do destino, prisioneiros do momento e das suas emoções, incapazes de ver além do perigo imediato. Heróis como Ulisses, capazes de enxergar além do presente e planejar vários passos com antecedência, pareciam desafiar o destino, aproximar-se dos deuses na sua capacidade de determinar o futuro. A comparação continua válida: quem pensa com antecedência e, pacientemente, conduz seus planos à realização parece ter um poder divino. Como a maioria das pessoas está presa demais ao momento para planejar com este tipo de previsão, a capacidade de ignorar perigos e prazeres imediatos se traduz em poder.
É o poder de ser capaz de superar a tendência natural humana de reagir às coisas conforme elas vão acontecendo, em vez de treinar dar um passo atrás, imaginar as coisas maiores tomando forma além do seu campo imediato de visão. As pessoas, na sua maioria, acreditam que têm consciência do futuro, que estão planejando e pensando com antecedência. Em geral, se iludem. Na verdade, o que elas fazem é sucumbir aos seus próprios desejos, ao que elas querem que o futuro seja. Seus planos são vagos, baseados na imaginação e não na realidade. Elas podem acreditar que estão pensando em tudo até o fim, mas estão na verdade focalizando apenas o final feliz, e se iludindo com a força do seu desejo. Em 415 a.C., os antigos atenienses atacaram a Sicília, acreditando que a expedição lhes traria riquezas, poder e um desfecho glorioso para os 16 anos da Guerra do Peloponeso. Não pensaram nos perigos de uma invasão tão longe de casa, não previram que os sicilianos lutariam ainda mais ferozmente visto que as batalhas se dariam na terra deles, ou que todos os inimigos de Atenas se uniriam contra eles, ou que a guerra estouraria em várias frentes, exaurindo suas forças. A expedição siciliana foi um desastre total, levando à destruição uma das maiores civilizações de todos os tempos. Os atenienses foram conduzidos à ruína por seus corações, não por suas mentes. Eles viram apenas as chances de glória, não os perigos que assomavam à distância. O cardeal de Retz, o francês do século XVII que se orgulhava da sua percepção das intrigas humanas e de como em geral elas fracassavam, analisou este fenômeno. No decorrer de uma rebelião que ele encabeçou contra a monarquia francesa, em 1651, o jovem rei Luís XIV e sua corte tinham deixado Paris de repente e se estabelecido num palácio fora da capital. A presença do rei tão perto do núcleo revolucionário tinha sido um peso tremendo para os rebeldes, e eles respiraram aliviados. Isto mais tarde, entretanto, foi a sua ruína pois a corte, ausente de Paris, se viu com muito mais espaço de manobra. A causa mais comum dos erros das pessoas, o cardeal de Retz mais tarde escreveu, é se assustarem demais com o perigo presente, e não o suficiente com o que é remoto. Os perigos remotos, que avultam à distância, se pudermos vê-los tomando forma, quantos enganos evitaríamos? Quantos planos abortaríamos instantaneamente se percebêssemos que, evitando um pequeno perigo, só fazemos cair em outro maior? Há tanto poder, não no que você faz, mas no que você não faz, naquelas ações tolas e precipitadas de que você se abstém, antes que elas o metam em maiores confusões. Planeje todos os detalhes antes de agir, não permita que a indefinição dos seus planos lhe cause problemas. Haverá consequências não previstas? Surgirão novos inimigos? Alguém vai tirar proveito do meu esforço? Finais infelizes são muito mais comuns do que os felizes, não se deixe iludir pelo final feliz que você está imaginando. As eleições de 1848 na França se resumiram a uma luta entre Louis Adolphe Thiers, o homem da ordem, e o general Louis-Eugène Cavaignac, o agitador de direita. Quando Thiers percebeu que tinha ficado inevitavelmente para trás nessa corrida, procurou desesperado uma solução. Seu olhar caiu sobre Luís Bonaparte, sobrinho neto do grande general Napoleão, e um modesto representante no parlamento. Este Bonaparte parecia meio imbecil, mas bastava o seu nome para elegê-lo num país que ansiava por um governante forte. Ele seria um marionete nas mãos de Thiers, e no final, seria empurrado para fora de cena. A primeira parte do plano funcionou perfeitamente, e Napoleão foi eleito com grande vantagem. O problema foi que Thiers não previu um fato muito simples, o imbecil o era, na realidade, um homem de enormes ambições. 3 anos depois ele dissolveu o parlamento, declarou-se imperador e governou a França por mais 18 anos, para o horror de Thiers e o seu partido. O desfecho é tudo. É ele que determina quem fica com a glória, o dinheiro, o prêmio. O seu desfecho deve ser cristalino, e você não deve perdê-lo de vista. Você deve também descobrir como se livrar dos abutres que ficam rondando lá em cima, tentando sobreviver das carcaças da sua criação. E você deve prever as muitas crises possíveis que o tentarão a improvisar. Bismarck venceu estes perigos porque planejou até o fim, manteve o curso em meio a todas as crises e jamais deixou que lhe roubasse a glória. Alcançado seu objetivo, ele se encolheu como uma tartaruga no casco.
Este tipo de autocontrole é divino. Quando você prevê várias etapas com antecedência, e planeja seus movimentos até o fim, não será mais tentado pela emoção ou pelo desejo de improvisar. Sua lucidez o livrará da ansiedade e da indefinição que é a razão básica de tantos deixarem de concluir com sucesso as suas ações. Você enxerga o desfecho e não tolera desvios. Imagem os deuses no Olimpo. Olhando as ações dos humanos, lá de cima das nuvens, eles antevem o desfecho de todos os grandes sonhos que levam à ruína e à tragédia. E riem da nossa incapacidade de ver além do momento presente, e de como nos iludimos. Autoridade, não entrar é tão mais fácil do que ter de sair. Devemos agir ao contrário do junco que, ao primeiro despontar, lança uma haste longa e reta, mas depois, como que exausto, faz vários nós densos, indicando que não possui mais o vigor e o impulso original. É melhor começar gentil e tranquilamente, poupando o fôlego para o embate e os golpes vigorosos para concluir o nosso trabalho. No início, nós é que orientamos os negócios e os mantemos em nosso poder, mas, frequentemente, uma vez colocados em ação, são eles que nos guiam e nos arrastam. Montaigne, de 1533 a 1592, ou o inverso. Entre os estrategistas, já é comum a ideia de que o seu plano deve incluir alternativas e ter uma certa flexibilidade. Não há dúvida quanto a isso. Se você se prende a um plano com muita rigidez, não será capaz de lidar com as súbitas mudanças na sorte. Depois de examinar as possibilidades futuras e decidir qual é a sua meta, você deve aumentar as alternativas e estar aberto a novos caminhos para chegar até lá. A maioria das pessoas, no entanto, perde menos com o excesso de planejamento e rigidez do que com a indefinição e a tendência a improvisar constantemente diante das circunstâncias. Portanto, não há motivo para se cogitar no inverso desta lei, pois nada se ganha recusando-se a pensar no futuro e planejar tudo até o fim. Pensando com bastante clareza e antecedência, você verá que o futuro é incerto e que deve estar disposto a fazer adaptações. Só um objetivo claro e um plano de longo alcance lhe dará essa liberdade. Essa é apenas uma lei, das 48 leis do poder. Para ver as outras 47, acesse nossa playlist, As 48 Leis do Poder, Robert Greene, para sua evolução mental. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.